Oi, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje a gente vai estar fazendo a reforma dessa Bíblia. Eu sei que aparentemente ela parece estar reformada aqui, mas essa é a minha Bíblia, tá? É a minha Bíblia do dia a dia, eu uso ela bastante. E se vocês olharem lá no meu Instagram, né, pessoal, eu reformei essa Bíblia pela primeira vez, foi a primeira Bíblia que eu reformei em novembro do ano passado, então tem quase um ano que eu reformei ela, e eu uso bastante ela no meu dia a dia. E usando ela, eu descobri algumas coisinhas que eu fiz errado nessa reforma, e aí eu fui atualizando as Bíblias que eu fui reformando, né, modificando e fui estudando, né, e conforme a gente vai fazendo as reformas das Bíblias, a gente também vai entendendo aí todo o processo, vai aprendendo, vai mudando, vai acrescentando, vai sofisticando aí as nossas reformas. Então hoje eu faço uma reforma totalmente diferente, mais elaborada, mais bem acabada, e é esse tipo de reforma que eu vou trazer para vocês aqui, mas eu quis trazer a minha Bíblia para a gente reformar junto, porque eu quero mostrar alguns errinhos que eu cometi nessa reforma, porque às vezes você que já fez uma reforma aí também cometeu esses mesmos erros que eu, então eu estou trazendo aqui para vocês também, para vocês verem, tá? O primeiro erro que eu cometi aqui nessa reforma foi que eu colei a minha guarda diretamente na folhinha aqui da minha Bíblia. E a folhinha da Bíblia, nessa folhinha aqui, ela é muito fininha. Então, vocês estão vendo, ó, que aqui que tá acontecendo, ó. Ela tá puxando, né, a guarda conforme eu abro, porque eu manuseio muito a minha Bíblia. Eu uso ela todos os dias. Então, assim, tá forçando aqui, tá vendo? Tá rasgando a folha. E aqui atrás, ó, aconteceu pior ainda, ó. Aqui atrás, ó, ela rasgou totalmente, ó, tá vendo? Saiu da capa, rasgou de tanto forçar a folhinha, tá vendo, ó? Então acabou puxando aqui essa folha, né? A folhinha já estava frágil e acabou rasgando, tá? Então é muito importante a gente se atentar na hora de fazer as nossas reformas para esse tipo de coisa não acontecer, tá bom? Outro ponto que eu quero trazer aqui para vocês, mostrando essa minha Bíblia, é que, gente, assim, eu sei que muita gente, quando está iniciando e começa a trabalhar com reforma de Bíblia, você não tem aí o material necessário, às vezes você não tem uma guilhotina semi-industrial, você não tem o material próprio para trabalhar, você vai falar assim, olha, eu refilo aqui as minhas agendas, eu corto aqui as minhas folhas na mão, eu vou pegar e vou refilar a Bíblia com a régua e estilete. Gente, jamais, jamais, em hipótese alguma, faça isso. Não importa se a Bíblia é fina, não faça isso. Em hipótese alguma, refile Bíblia com régua e estilete. Por quê? Vou mostrar para vocês aqui o que pode acontecer, tá? Logo quando começou, né, essa história de reformar de Bíblia, eu peguei essa minha Bíblia, ela estava bem velhinha, e aí eu falei assim, eu vou refilar ela com a régua e estilete e tentar reformar ela. E aí o que aconteceu? Quando eu fui cortar ela com o régua e estilete, as folhas ficaram todas feias, todas desencontradas, uma coisa muito feia. E aí eu até desanimei, deixei ela de escanteio, porque eu falei assim, tá muito feio. E depois, quando eu fui fazer essa capa, né, alguns meses depois que eu fui reformar essa capa, na época eu já tinha a guilhotina semi-industrial, tinha acabado de comprar, e aí foi quando eu me animei para reformar a Bíblia, né, porque eu falei, agora eu posso refilar as folhas. E aí o que aconteceu? Quando eu fui refilar na minha guilhotina semi-industrial, olha só o que aconteceu, ó. Como eu já tinha tentado refilar na mão, e aí eu fui ajustar o corte, ó, na guilhotina semi-industrial, olha só. Algumas páginas, ó, tá vendo aqui, ó, nem aparece o nome, cortou tudo. Algumas páginas, nesse ajuste do corte, ó, foi cortando os nomes, ó, nem todas, ó, mas, ó, algumas folhas ficaram cortadas o nome. E isso, gente, jamais, em hipótese alguma, você pode fazer na Bíblia do seu cliente. Bíblias têm muito significado, principalmente se a pessoa está mandando você reformar, é porque aquela Bíblia tem um significado muito grande para a pessoa. Então, assim, se atentem muito com o que vocês vão fazer, tenham cuidado, porque é muita responsabilidade quando a gente pega um material do cliente para reformar. Por isso que reforma não é algo que você vai cobrar super barato, porque reforma é algo que você tem que ter triplamente, até mais que triplamente, atenção na hora de fazer, muito cuidado, por quê? Porque você está mexendo com algo que não é teu, algo que é delicado, algo que já está deteriorado ali pelo tempo, pelo manuseio. Então, assim, você tem que ter muito mais cuidado ainda para manusear, tá? Isso aqui, ó, em hipótese alguma, eu poderia fazer na Bíblia dos meus clientes. Por isso que, sim, se você nunca fez reforma nenhuma de Bíblia, nunca fiz, Andressa, vou começar agora a reformar a Bíblia. Gente, comece fazendo a tua, comece fazendo a dos seus parentes, faça de todo mundo em casa, antes de você partir para fazer de um cliente. Por quê? Porque daí você vai ter certeza que você está entregando um material de qualidade, tá bom? Então, é essa dica que eu quero deixar para vocês. A gente vai arrumar toda essa Bíblia, ela vai ficar lindona, eu vou ensinar todos os processos para vocês, vou ensinar a gente, vai ajustar aqui essas folhas que estão rasgadas, tanto da frente quanto a da parte daqui do fundo, né, que rasgou também.
Vamos ajustar todas as folhas bonitinhas e eu vou mostrar todo o processo para vocês, tá bom? A gente vai fazer junto. Mas antes de iniciar essa parte, eu quero mostrar para vocês uma coisa muito importante. Eu vou tirar aqui, ó. Eu vou tirar essa partezinha aqui da frente. Essa folha ela vai rasgar, tá? Não tem jeito. Já tá rasgada mesmo. Eu vou tirar essa partezinha aqui. Ó, vou tirar. Vou deixar até aqui, tá? Já vou tirar aqui essa parte. Abro o meu mexilhete e vou separar. Já vou fazer isso aqui. Tá? Porque eu já quero tirar essas partes mesmo, tá? Mas isso, gente, estou fazendo assim porque essa Bíblia é minha, tá? Quando o cliente, você só tiraria a folha que tá rasgando pra gente consertar somente aquela folha. Né? Aqui eu já vou tirar tudo, porque eu acho que vai ficar melhor. Ó. Aqui ela já grudou no reforço, né? Aqui já tá o reforço da minha capa, da minha lombada. Deixa eu cortar aqui. Ó. Já tiro. Ó, separei, ó, as folhas de trás tá rasgando. Eu já vou tirar aqui, com cuidado. Não tem o que fazer, gente. A folha tá rasgando, vou ter que tirar ela. Mas a gente vai arrumar. Fica tranquilo que eu vou mostrar todo o processo pra vocês. A gente vai arrumar toda essa Bíblia. Ela vai ficar zeradinha de novo, tá? Aqui já vou tirar essas partezinhas, ó, de reforço aqui da lombada, porque ela também tá soltando as folhinhas na parte interna. Não sei se vocês viram um pouquinho quando eu abri, mas tem algumas folhinhas que também já começaram a soltar, tá vendo, ó? Então eu vou ter que reforçar essa Bíblia, arrumar a lombada dela, porque é o manuseio, né, gente? Vai acontecendo, então a gente vai ter que arrumar toda ela pra ela ficar lindona. Então, eu vou tirar aqui também todo o reforço da lombada. Mas o que eu quero mostrar pra vocês aqui, ó, vou pegar essa parte da capa, porque no vídeo que eu gravei anteriormente de reformas de Bíblia, vocês ficaram muito com dúvida na questão de, tipo, se a colagem da capa ia permanecer. E aqui, gente, ó, vocês vão ver que a minha capa, eu fiz do jeitinho que eu expliquei pra vocês, tá? A minha capa tem quase 1 ano, manuseio todos os dias, manuseio constantemente a minha Bíblia, e a capa está intacta. E vocês vão ver aqui, ó, que não tem nada soltando, nada soltando. Vou até puxar aqui a capa, ó, pra gente ver junto, e vocês verem como que ela ficou, ó, ó, ó. Ó, tá vendo? Ela rasgou aqui agora, com vocês no vídeo. Ela está intacta, ó. Até que saiu um pedaço, tá vendo, ó? Do outro lado, ó, ó. Puxou, rasgou porque eu puxei. A capa estava toda estruturada, tá? Então, super funciona. Eu faço a capa com essa partezinha, nessa parte de capa com lombada exposta. Eu faço do mesmo jeito até hoje. Nunca mudei a técnica, colo com os mesmos tipos de cola e dá super certo, fica super firme e super usável no dia a dia, pode fazer tranquilamente, tá? Inclusive, quando a gente for fazer novamente a capa, eu vou reforçar para vocês o passo a passo, tá bom? Então, agora eu vou tirar aqui toda essa partezinha da minha lombada e aí a gente vai colocar essa Bíblia na prensa, tá? Mas depois que eu tirar aqui, eu vou mostrar outra coisinha para vocês. Ó, pessoal, eu estava aqui tirando a lombada e aí começou a acontecer o que eu já ia mostrar pra vocês. Então, já voltei aqui pra já mostrar antes da gente colocar ela na prensa, tá? Essa minha Bíblia também, além da parte das folhinhas, né, iniciais e das folhas do fundo terem rasgado, o que que tá acontecendo com ela? Ela começou, né, a soltar as folhinhas, como eu falei pra vocês aqui na parte de dentro. E tá soltando bastante, né, porque eu manuseio, ó, tá vendo? Olha aqui, comecei a tirar o reforço da lombada, ó. Tem até tomar cuidado ali, ó, pra não rasgar as folhas internas, tá? Então, assim, o que que eu vou fazer? Eu vou ter que separar esses caderninhos que estão rasgando, tudo com cuidado, que tem algumas folhinhas que estão bem frágeis, tá? Então, assim, vou ter que tomar cuidado nessa parte também, ó. Tem algumas folhinhas que estão querendo rasgar na parte de dentro. Então, assim, essa Bíblia tá se deteriorando bastante, né? Uma Bíblia que já tá bem velhinha, é uma Bíblia, como eu falei pra vocês, do meu dia a dia. Então, ela vai exigir um cuidado muito maior. Por isso que eu já trouxe aqui pra gente reformar juntos, tá? Porque vai ter bastante técnica aqui pra mim mostrar pra vocês nesse vídeo. Então aqui eu vou separar os caderninhos e aí depois eu volto com vocês pra... Pessoal, eu mudei aqui a posição da câmera rapidinho porque eu vou passar algumas folhinhas e eu trouxe aqui pra que vocês possam ver, porque eu sei que depois vocês vão ter dúvida se eu simplesmente falar o que eu fiz. Então eu vou mostrar aqui pra vocês, tá? Algumas folhinhas da minha Bíblia, quando eu tava separando, né, o miolo, elas estavam assim, ó, tá vendo? Dobradinhas, amassadas.
E isso, né, na hora que eu colocar na prensa para blocar, isso vai interferir. Por quê? Às vezes essa folha aqui já estava soltando, já estava rasgadinha, então ela estava mais para cá. E aí na hora que eu blocasse, essa folha ela não pegaria, né, ela na blocagem e ela continuaria soltando. Então o que eu fiz? Eu trouxe ela aqui, né? Tô aqui com o meu ferro de passar e aí eu tô passando essas partezinhas que tá dobrada para que desamasse ela, tá? E esse é um processo que a gente tem que fazer se a Bíblia tiver amassada. Inclusive, se for só as pontinhas amassadas, você pode utilizar a chapinha para fazer isso. Mas se é as folhinhas, você pode vir com ferro e passar. Aqui eu estou usando ferro direto, tá, na folha. Dá para usar tranquilo, porém, se você tiver medo, eu tenho medo, Andressa, de repente o ferro grudar, o material dessa Bíblia é um material que eu não conheço. O que você vai fazer, gente? Ao invés de vir com ferro e passar diretamente, né, na sua folha da sua Bíblia, você pode colocar uma folha sulfite, 75 gramas por cima, né, esticar a folhinha bem que está amassada, tem que esticar ela bem para tirar o amassado. E aí, com a folha em cima, você coloca uma folha de 75 gramas em cima, você coloca e passa essa folha para tirar o amassado, tá? Em alguns casos, se a folha não estiver soltando, você pode passar ali diretamente já na Bíblia, tá? Se a folha tá coladinha, bonitinha, não precisa fazer isso, né? No caso, eu tô mostrando aqui porque essas folhas estavam soltas, tá? E aí eu vou passar essas folhinhas que estão amassadas e depois a gente vai voltar lá para a Bíblia que eu vou mostrar para vocês como eu vou colar ela lá, né, nas partezinhas que eu separei, para depois levar para a prensa para fazer a blocagem, tá bom? E pessoal, já estou aqui com a minha Bíblia, separei ela por alguns cadernos, tá? Alguns cadernos eu não separei, ó, vocês vão até ver. A Bíblia ela foi encadernada por cadernos também, mas no caso dessa Bíblia, ela não foi costurada, ela foi simplesmente só blocada. E como ela foi só blocada, né, a estrutura dela acabou sendo prejudicada, né, com facilidade. Então, assim, começou a soltar as folhas, né, com o tempo, com mais facilidade, durante o manuseio. Por isso que agora, né, ao fazer a estruturação dela, eu tenho que ter muito cuidado para fazer uma estruturação correta, para que as folhas, né, não continuem soltando. Então, aqui eu fui separando os bloquinhos, né, alguns eu tive que separar, não teve escolha, né, fui separando aqui, ó, por vários bloquinhos. Depois eu vou tirar esse excesso de cola lá na prensa. Só que uma coisa importante, tá, gente? Quando você pegar uma Bíblia que você precisa fazer essa separação de bloquinhos, seja uma Bíblia costurada ou seja blocada igual essa, independente, tá, gente? Você precisou soltar as folhas, precisou separar as folhas, tome muito cuidado, tá? Se você precisar separar a folha de uma em uma folha, gente, coloca um peso em cima para não vir um vento, misturar as folhas. Tenha cuidado, por quê? Para você não misturar as folhas, tirar da ordem, e aí na hora que você prensar, você só vê isso na finalização, e aí você abrir a Bíblia, ou o seu cliente receber a Bíblia e falar, não, tá fora de ordem, não tá encaixando, as folhas estão erradas, aí vai ser muito ruim pro teu trabalho. Então, assim, vai separando, já vai deixando na ordem correta, deixa do ladinho na ordem correta. Se for folhas soltas assim, ó, deixa um pezinho em cima para não correr o risco de vir um vento, seja do ventilador ou de fora, que faça essas folhas voar e aí você perca a ordem. E mesmo assim, separou? Antes de colocar na prensa, confira as ordens. As Bíblias, né, elas vêm com essa numeração aqui na parte de cima, então confere os números se estão batendo, tudo bonitinho para que você não tenha problemas, tá bom? Então vamos lá. O que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou pegar essas folhinhas que eu passei, que elas estavam soltando, ó, vocês estão vendo assim, que elas estão um pouquinho, né, rasgadinhas aqui na beiradinhas, mas nada que a gente não consiga resolver. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essas folhinhas que eu separei, que eu precisei soltar, né, porque elas já estavam caindo. Se eu deixasse elas aqui, na hora da blocagem, isso ia me prejudicar. Então, o que eu fiz? Eu retirei elas, passei um pouquinho desse amassado, e o que eu vou fazer? Eu vou pegar a minha cola, pode ser essa cola aqui, mas pode ser cola branca também, tá, gente? Aqui vai ser só uma forma de você segurar essa folha para depois, na blocagem, a gente vai reforçar, tá bom? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a cola e vou passar aqui na pontinha, tá, gente? É só na pontinha, só para fixar essa folha. Então, eu vou passar aqui, ó, na pontinha. Vou pegar a minha folha, verifico o número se tá batendo, ó, se 582, 583, tá? Então, verifica, alinha certinho aqui, ó, pontinha com pontinha, bonitinho. E aí, cola aqui a folha. Vai ajeitando. Essa cola eu gosto dela porque ela me dá um tempo de secagem.
então eu consigo ajustar se necessário. E aqui, ó, passa a mão para colar. Por que eu fiz dessa forma? Porque se eu deixasse essa folha caindo aqui no meio da Bíblia, e se eu colocasse, eu separei os bloquinhos junto, tudo põe na prensa. Depois, gente, quando eu blocasse, essa folha ela tá soltando aqui no meio. Ela poderia ficar um pouco para baixo. Na hora da blocagem, ela não ficaria certinha aqui, ela não seguraria com a linha, ela não seguraria com a cola, e aí ela continuaria soltando, tá? Então, assim, quando eu terminasse o trabalho, eu veria essa folha soltando lá no meio, não ficaria legal, né? Então, por isso que eu tô fazendo dessa forma. A outra eu vou aplicar da mesma forma, ó. Pouquinho de colinha na beirada. E aí eu venho e colo a outra folha. No caso dessa daqui não tem numeração, então eu vou, ó, pela continuação. Aqui é o 9, ó. Versículo 9 termina aqui, versículo 10 começa aqui. Capítulo 15, capítulo 16. Verifico e venho aqui e faço a mesma coisa. Alinho e colo. Tá? Dessa forma eu vou garantir que a folha fique fixada e quando eu fizer a blocagem, ela vai ficar coladinha, bonitinha com a blocagem. Tá vendo, ó? Ó. E aqui, ó, eu já vejo se tá continuando, ó. Versículo 14 aqui, continua aqui, ó, no 15, terminando no 18, aqui já tem o 19, tá? Então, assim, mantenha a sua Bíblia sempre na ordem para você não ter problema. Colei. E é isso, gente. Agora que eu fiz essas partes, eu vou mostrar outro detalhezinho para vocês que eu vou fazer para aquelas folhas que caíram, né? Aquelas folhas estão rasgadas aqui no fundo e elas vão ser uma outra coisinha que eu vou fazer, vou mostrar para vocês. Bom, pessoal, aqui agora nessa parte do vídeo eu quero mostrar para vocês o que eu vou fazer em relação a essas folhas que eu tirei, né? Então, assim, vocês viram que aqui na parte do fundo, né? Essas folhas aqui, elas estão rasgadas, bem rasgadas, né? E aqui no caso, por exemplo, se fosse um rasgo desse lado aqui da folha, eu até consertaria, né? Utilizando uma técnica aí que alguns restauradores usam. Eu posso até trazer essa técnica em um outro vídeo para vocês. Mas no caso aqui, nesse caso dessa Bíblia em específico, como o rasgo dela tá aqui do lado da lombada, eu não vou aplicar essa técnica de restauração. Por quê? Porque ainda assim as folhas elas ficariam frágeis e como elas estão do lado aqui da lombada, né, do lado que segura as folhas, isso com o tempo poderia levar essas folhas a soltarem, né, ou rasgarem novamente. Então, eu resolvi fazer de uma outra forma. O que eu fiz? Aqui no caso dessa minha Bíblia, eu digitei, né, essas duas páginas aqui do fundo que rasgaram, eu digitei essas duas páginas e digitei a página do sumário. Essas páginas aqui, ó, eu não vi necessidade, né, não uso essas páginas, então eu descartei elas. E aí, olha só, eu já colei até uma aqui, ó, na Bíblia, tá vendo, ó? Ó, essa aqui é a página 19, do capítulo 19 e 20, né, aqui de Apocalipse, ó, que é essa daqui, ó, a 19, ó, 19 e a 20, ó, 21, tá vendo, ó? Tá tudo aqui, tá? Eu digitei, imprimi, cortei e aí colei na pontinha daquela mesma forma que eu expliquei para vocês, que eu fiz com aquelas folhas que estão soltando. Por quê? Porque depois a gente vai blocar e aí vai dar uma maior resistência, né, a essas folhas aqui. Do sumário, eu também digitei, vou até pegar aqui, ó, para mostrar para vocês. Ó, do sumário também tá aqui e da outra folha também que tá soltando, que é aqui, ó, a do 22, ó, tá vendo? Ela também tá aqui, ó, digitada, tá? Ó, vocês podem ver, ó, digitei todas as informações e o verso também, ó. Eu vou até mostrar pra vocês aqui como eu imprimi, ó. Ó, tá vendo? Ó, todas as informações que estão aqui, ó, no verso, eu também coloquei aqui, tá? Ai, Andressa, mas ficou diferente. Gente, em alguns casos, nesse caso meio específico, existe uma técnica que você pode utilizar para quando você for fazer esse tipo de coisa, tá? Algumas Bíblias, logo no começo, elas têm a definição da editora que fez essa Bíblia, dos autores e tudo mais. Essa minha Bíblia, como eu já tinha feito, né, mexido nela em algumas ocasiões, ela não tinha mais essa folha. Então, assim, eu não tinha como encontrar ela na internet, o PDF dela, para mim pegar e imprimir para ficar igualzinho as folhas aqui, né, as que estão aqui. Então, nesse caso, eu tive que digitar as duas páginas que eu queria imprimir do fundo e digitar o sumário também
que é a folha que eu vou colocar aqui na frente, tá? Mas em alguns casos você consegue encontrar o PDF das Bíblias, né, no Google mesmo. Você pesquisa ali pela editora, né, pelo modelo daquela Bíblia, e em alguns casos você vai encontrar o PDF na internet, e aí você pode pegar, baixar ali para o seu computador, ver as medidas da sua Bíblia e fazer o ajuste para imprimir. Aqui eu quis trazer essa opção para o caso de vocês não encontrarem. Alguns modelos de Bíblias pode acontecer de você não encontrar ali o PDF, né, prontinho para você pegar e imprimir daquela Bíblia específica. Então aqui no caso eu achei outros PDFs de outras Bíblias e poderia imprimir aqui para essa página? Poderia, porém não ficaria com o mesmo sentido, né, que foi escrita a minha Bíblia, né? Quem já está acostumado a ler a Bíblia sabe que, né, ou já foi na igreja, vai reparar quando o pastor lê, nem todas as Bíblias, né, o escrito é igual. Então, assim, como eu queria manter o mesmo sentido da minha Bíblia, eu digitei, tá? Então, eu fui lá no computador, ó, vou mostrar aqui pra vocês, já até separei um notebook aqui, ó, que eu vou mostrar pra vocês, ó, tá vendo? Eu digitei as páginas, então eu digitei aqui as páginas dessa forma, ó, frente, o verso e o sumário. Eu digitei todas as páginas que eu queria. Se você não quiser fazer isso, gente, é como eu falei, você pode tentar encontrar na internet, mas caso você não encontre, se for várias folhas rasgadas da Bíblia do seu cliente, tem muita folha rasgada, você pode aí recomendar para ele um trabalho de um restaurador, né? O restaurador tem mais experiência para ir mexendo nessas folhas, fazer uma restauração mais precisa e com garantia de durabilidade, certo? Aqui, como foram poucas páginas, eu escolhi fazer essa opção, tá? E aí, o que eu fiz? Aqui vocês veem que quando eu montei no computador, eu tenho um quadradinho aqui em volta da minha folha. Por quê? Porque eu tirei a medida da minha Bíblia aqui, né? Tirei a medida dela, ó, da largura e da altura. E aí eu fiz um quadrado aqui com as mesmas medidas. Aqui, do lado que iria ser colado na lombada, eu deixei uma margem aqui de 1 centímetro, tá certo? Deixei essa margem para quê? Para que não fique muito encostado na lombada. Deixei uma margem de 1 centímetro. E do outro lado, desse lado aqui, né, que vai ficar aqui para a parte da vira das folhas, né? Essa parte aqui que a gente abre, eu deixei meio centímetro aqui também da borda, tá bom? E aí eu observei mais ou menos o layout da minha Bíblia, e aí fui digitando e diagramando aqui pro que eu queria, né, que ficasse mais próximo aí do layout original, tá bom? É claro, gente, não ficou 100%, né, igualzinho está aqui na minha Bíblia, mas é uma opção que você tem, caso você não encontre, como eu falei, não encontrou, né, ali o PDF da Bíblia, o cliente não quer perder aquela Bíblia, ele quer que restaure, são poucas folhinhas, você pode aí digitar para ali atender o pedido do seu cliente, tá bom? Outro detalhe importante, tá, pessoal? Aqui, na hora que eu imprimi, eu não utilizei, não sei se vocês vão ver, né, direitinho aí pela imagem do vídeo, mas eu não utilizei o papel sulfite branco, tá? Eu estou utilizando uma folha aqui sulfite de 75 gramas, mas eu estou utilizando ela na cor marfim, ó. Eu comprei assim, ó, A4 marfim 75 gramas. Eu comprei um pacote de 500 folhas, mas vocês encontram também o de 100 folhas também. Tá? Esse eu comprei pela Shopee, peguei numa promoção, comprei na Shopee, mas vocês encontram aí nas papelarias grandes também, aqui na Calunga da minha cidade, também encontrei. Então, assim, é só dar uma pesquisada que vocês encontram, tá? E esse papel é ótimo porque ele tem aquele amareladinho característico aí das folhas das maiorias das Bíblias, tá bom? Outro detalhe importante que eu quero falar para vocês, quando vocês forem, né, imprimir o frente e o verso de folhas de Bíblia, né, faltou alguma folha ou teve que consertar alguma folha, você achou o PDF ou mesmo digitou, e aí você vai imprimir. O que eu fiz aqui, né? Na folha da frente, eu só apaguei a margem e deixei a bordinha com a largura da minha folha para recortar. Quando eu coloquei para imprimir o verso, eu tirei tanto a margem lateral quanto o risquinho da borda em volta. Por que eu tirei esse risquinho? Porque assim, se a hora que eu cortar aqui atrás, por exemplo, ficou 1 milímetro para dentro ou 1 milímetro, não vai aparecer, tá? Então assim, para mim garantir frente e verso perfeito ali na hora do corte, eu fiz dessa forma, tá bom? Para facilitar. Então aqui com o verso eu não preciso imprimir com essa margem de corte, eu imprimo só na frente. Eu imprimo só aqui na frente, ó, e aí quando eu cortar aqui, ó, corto um pouquinho, 1 milímetrozinho aqui pra dentro.
E aí eu não tenho perigo de, por exemplo, a impressão frente e verso não casou 100%. Eu não tenho perigo de, por exemplo, eu virar e aqui tá aparecendo uma linha preta, e aí eu ter que refilar, correndo risco de diminuir minha folha. Tá bom? Então, para facilitar no processo e na produção, eu faço dessa forma. Certo? Mas eu queria deixar essa dica aí para vocês, né? Para facilitar, porque eu sei que em alguns casos, gente, a folha não vai ser possível recuperar. Em alguns casos, você vai precisar imprimir essa folha, que foi o meu caso aqui, né? Que eu achei mais viável. Em alguns casos, se a impressão, por exemplo, a folha rasgada for no comecinho, né, aqui na parte do sumário, você consegue até fazer uma restauração, né, na folha com mais facilidade e reforçar essa folha sem precisar, de repente, imprimir uma nova. Porém, folhas que tem assim, o frente e o verso, igual essa daqui, é um pouco mais difícil fazer o processo e garantir uma estrutura legal e uma durabilidade, né, boa da folha. Então, eu recomendo, né, se não for muitas folhas, é uma, duas folhinhas que tá com esse caso, às vezes igual no caso da minha, rasgou as folhas, né, do fundo, ali separou, uma, duas folhinhas, de repente é mais viável você fazer dessa forma, tá? Mas é uma sugestão, gente, vocês sempre têm que avaliar a Bíblia que vocês estão reformando e o que é mais viável para vocês fazerem, tá bom? Nada que é pau e pedra, né? Você sempre vai avaliar o que você está fazendo para pegar ali e reformar da melhor forma a Bíblia do seu cliente. E aqui, gente, eu vou fazer da mesma forma que eu fiz com as outras folhas, ó, bem na pontinha, eu passo um fiozinho de cola, porque depois, quando a gente fizer a blocagem, aí essas folhas vão ficar bem presinhas, tá? Então, vem aqui, ó, e colo. Tá bom? Não tem nenhum segredo. Como eu falei, eu gosto dessa cola porque eu consigo ir ajustando, né? Deixando tudo bem certinho. Tá bom? Então, aqui, ó, as duas folhinhas lá que estavam rasgadas, eu já tenho elas aqui. Ai, Andressa, mas não ficou igualzinha da Bíblia. Gente, se você precisar digitar, né, igual não foi o meu caso aqui, realmente não vai ficar 100% igual. É uma coisa que, se você precisar fazer, é legal você conversar com o teu cliente. Mas, se você conseguir achar o PDF da Bíblia, né, no Google, aí você vai encontrar igualzinho está aqui, e aí vai ser mais tranquilo, né? Mas caso você não encontre, ó, não fica tanta diferença. E as informações, o que é mais importante, a informação que está escrita aqui, tá escrita igualzinho aqui, tá bom? Então a Bíblia, ela não perdeu o contexto dela, esse é o mais importante. Até mesmo no sumário aqui, ó, o sumário que eu digitei é igualzinho o sumário que estava aqui na minha Bíblia, ó, com todas as informações, com os números das páginas correspondentes, tudo certinho, bonitinho. Então esse é o importante, né? A informação, que é isso que a gente não quer perder. E aí, gente, ó, fiz isso. Na parte lá da frente do sumário, eu vou fazer a mesma coisa. Vou ajeitar aqui, né? Pra não perder a ordem da minha Bíblia. Ó, aqui na parte da frente, né? Essa daqui, fazer a mesma coisa. Colar o sumário aqui agora, tá bom? E aí eu vou colar aqui o meu sumário. E aí eu vou colocar a minha Bíblia na prensa, tá bom? E a gente vai lá para poder fazer a blocagem. Eu vou mostrar para vocês como que eu estou fazendo hoje em dia, né, atualmente, o reforço da minha lombada. Certo? Então, eu vou colar o meu sumário aqui e já volto com vocês com a minha Bíblia lá na prensa. Aqui, ó, pessoal, eu já coloquei a minha Bíblia na prensa, tá? Ela já tá aqui prontinha. E o que que eu vou fazer agora que ela tá na prensa? Eu vou vir com o meu estilete bem aberto e vou tentar remover o máximo de excesso de cola aqui que eu consegui que está nessa lombada. E o que eu não consegui, uma opção que você pode estar utilizando para tirar esse excesso de cola é pegar uma lixinha, tá? Você pega uma lixa e também pode dar uma lixada aqui, vai ajudar a tirar esse excesso de cola, tá? É legal a gente tirar esse excesso de cola para garantir uma blocagem mais segura e mais durável também, tá bom? Então eu vou começar aqui com o estilete e aí depois eu volto com vocês pra gente ver se vai precisar lixar ou não. Bom, pessoal, aqui eu já tirei bastante, né, com o estilete, mas ainda ficou um pouquinho, tá vendo? E aí eu vou retirar mais um pouco com a lixa, tá? Vou passar a lixa. A lixa que eu tô utilizando, ó, vou mostrar aqui pra vocês. É essa daqui, tá? 150. Já tá vendo, ó, que ela tá bem desgastada de um lado, que eu já usei bastante aqui. E aí eu vou pegar, simplesmente eu dobro, né, a lixa, e aí eu vou passar aqui, até eu ver que tá bom, até eu ver que tirou
bastante do excesso de cola, tá? Geralmente eu faço esse processo de lixar na varanda para não criar muito pó no ateliê. Mas aí fica a seu critério, tá? Se você for fazer dentro do seu ateliê, você pode até mesmo, ao invés de fazer na mesa, levar para o chão e fazer lá para ficar mais fácil, né? De passar um aspirador de pó, ou mesmo, né, de jogar uma água ali e ir embora, porque faz bastante pó, tá bom? Aí eu vou passar a lixa aqui e aí eu volto pra gente fazer a outra parte, que é a blocagem da Bíblia. Então aqui, pessoal, ó, eu já lixei um pouco, tá? Não precisa ficar 100% perfeito, porque isso aqui vai esconder, né? A gente vai fazer o acabamento da lombada, mas é bacana porque daí a gente tira, né, o excesso de cola, tá vendo? Então, uma outra coisa legal que eu acho bom vocês terem na hora que vocês estiverem aí fazendo, né, lixando, que a gente vai usar muito, é um pincel com cerdas macias, tá? Ele pode ser de qualquer tamanho, esse aqui o meu, ó, é esse daqui, ó, dessa marca aqui, tá? Mas aí vocês vão encontrar outras marcas no mercado. Esse aqui é um kitzinho, era até do meu esposo esse pincel, ele comprou pra ele, só que como era muito macio, não servia porque ele tinha comprado, e aí ele me deu. E hoje me agiliza bastante, porque daí, ó, você vai lixando, ó, e você tira o pó. Isso vai ajudar bastante, principalmente na hora que a gente for fazer o corte da Bíblia, vocês vão entender, tá bom? Então, lixei, tirei o excesso de cola. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer o início da blocagem. Ultimamente, nas Bíblias, eu não tenho feito gabarito quando eu vou pegar e vou fazer a blocagem. Por quê? Porque cada Bíblia tem um tamanho. E observando quando as Bíblias são costuradas, eu observei que aqui nessa parte da lombada, elas não têm só alguns cortes. Por exemplo, essa é uma Bíblia tamanho A5. Então, ela teria aqui 5 ou 6 cortes. Não, elas têm bastante cortes, justamente para garantir a estrutura. Por quê? As folhas são finas. Então, uma dica que eu tenho feito aqui, que eu vou deixar para vocês, mas claro, tá, gente? Quem quiser fazer o gabarito aqui para blocar, igual eu ensinei na parte do caderno, lá no caderno A5, pode fazer tranquilamente, tá? Mas uma dica que eu tenho utilizado aqui bastante, o que eu faço? Eu faço uma marcação aqui, ó, no começo, um risquinho, faço uma marcação, tá vendo? Ó, faço uma marcação aqui com lápis, de mais ou menos um dedo, e faço aqui a marcação de mais ou menos um dedo aqui também nesse final. Ó. E aí, a partir, né, dessa marcação, você pode começar definindo aí as marcas que você quer deixar. Você pode deixar 2 dedos ou um dedo, de um em um dedo fazer uma marcação, ou de um dedo e meio. Eu recomendo estar de 1 a 2 dedos no máximo. 3 dedos já fica um espaçamento muito grande entre uma blocagem e outra, e aí não vai ter um resultado tão bom, né, ali que é o propósito de segurar toda essa lombada, tá bom? Então aqui eu vou fazendo, ó, vou fazendo de mais ou menos um dedo e meio, mais ou menos, tá? Vou deixando um espacinho, ó. Vou fazendo, faço de um lado e faço do outro, gente, para garantir que eles fiquem mais ou menos na mesma medida, tá? Esse é o jeito que eu decidi fazer aqui. Mas aí, pessoal, vocês podem testar a melhor forma de vocês, né, de blocar e garantir a estrutura da Bíblia de vocês. Dessa forma que eu tenho feito, eu tenho notado que a estrutura, ela tem ficado melhor, porque é mais ou menos como a Bíblia ela já vem costurada, ela vem com várias costuras, né, espalhadas na lombada. Então, dessa forma, eu vejo que a estruturação fica melhor. Mas vocês façam o teste, né, pessoal? Aquilo que eu sempre digo, faz o teste. E aí, com base no que você fizer de teste, você vai vendo, ó, isso funcionou pra mim, isso não funcionou. E aqui, ó, mais ou menos lá no meio, ó, tá vendo? Ficou uma distância de um dedo certinho pra cada lado. Então, eu consigo deixar a medida certinha aqui. Tá vendo? Ó, e aí ficou com vários risquinhos, tá vendo? Com lápis. Eu pintei bastante pra vocês conseguirem ver. Mas tá vendo? Com essa medida de um dedo, mais ou menos, deu certinho, um dedo e meio, né? Mais ou menos que eu utilizei, deixando um dedo aqui no começo, ela deu certinho. Para a medida da minha Bíblia, super funcionou dessa forma. De acordo com a medida da Bíblia de vocês, né? Porque tem Bíblias grandes, tem Bíblias menores que essa, pode ser que essa estruturação você tenha que mudar, tá bom? Então, essa é uma dica para vocês, entre um espaço e outro, que você for fazer o vinco para blocagem, eu recomendo de 1 a 2 dedos no máximo, tá bom? Não use mais que isso, porque fica um espaço muito grande e a estrutura não fica tão firme. Então, fiz a marcação aqui, e o que a gente vai fazer? Vai vir com a serrinha e serrar em cada marcação dessa que eu fiz. Um outro ponto que eu tenho observado aqui, né, de acordo com o que eu fui fazendo as minhas blocagens, é que essa serrinha, por exemplo, a minha, né, se a sua tiver aquele pegador, ótimo, já vai ajudar bastante. No caso, essa minha, ela não tem, né, aquela mãozinha que você segura e faz o corte. Então, o que eu tenho utilizado? Eu pego um paninho, esse meu paninho aqui, gente, tá manchado que é de tinta, tá? Mas não reparem. E, ó, eu pego um paninho, seguro esse paninho com a minha serrinha, e aí pego aqui, seguro firme, ó, e vou fazendo o vinco, tá
bom? Isso ajuda a minha mão a não doer e também a serrinha não ficar escorregando, tá? Deixo essa dica aí pra vocês. Então, pessoal, eu vou fazer todos os vincos aqui e aí a gente volta para fazer a estruturação dessa Bíblia. Então aqui, pessoal, ó, já fiz todos os vincos, olha só como ficou, tá? Tá vendo? Vários vincos, e é isso que vai garantir uma estruturação melhor nessa Bíblia, principalmente, né, que ela não tinha nenhuma costura, então é legal fazer esse reforço. Outra dica para vocês, tá, pessoal? Quem for, né, começar com muita reforma de Bíblia e ter que fazer muita restauração dessa parte da lombada, eu recomendo aí que vocês comprem uma mini retífica, tá? Eu tô na minha lista para comprar uma, ainda não comprei, né? A gente sempre vai priorizando outras ferramentas, mas eu também já tô doida para comprar uma mini retífica porque cansa o braço, tá? A gente fazendo com essa serrinha aqui mesmo, e a minha, né, ela já tá bem desgastadinha e não tem um apoio de mão, então assim, cansa bastante o braço a gente fazendo, principalmente nessa parte das Bíblias que faz bastante vinco. Então assim, é legal você começar a ter uma produção, separar um dinheiro e comprar uma mini retífica para fazer esse processo mais rapidamente e de forma menos cansativa, tá certo? Outro detalhe importante, tá? Fiz os vincos aqui. A gente vai utilizar agora, para reforçar essa lombada, a cola de blocagem. E sim, gente, precisa ser a cola de blocagem. Ah, Andressa, eu não encontro a cola de blocagem. Gente, tem pela internet aí para vender. Vocês encontram com muita facilidade, tanto na Shopee, Mercado Livre, e também tem aí lojas que vendem, tá? Se você já trabalha com papelaria e encadernação, tem muitas empresas aí que trabalham, né, no ramo, que vendem também a cola de blocagem. Então, super recomendo que você adquira. A cola de blocagem, essa aqui mesmo, ó, tem 1 quilo. Gente, já tem muito tempo que eu comprei e rende muito, 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 muito mesmo, tá? Então você vai usar essa cola, assim, quase que infinitamente e ela não vai acabar, porque ela dura muito. Dá pra você ter uma produção gigantesca com essa cola antes de precisar comprar outra. Então, assim, vale a pena o investimento, vale a pena você ter a cola, tá? É necessário porque a cola de blocagem, gente, diferente, né, das outras colas, ela garante aí uma estrutura melhor para a lombada. Por quê? Porque ela é uma cola que tem uma maleabilidade, digamos assim, tá? Vai passando, conforme a passagem das folhas, ela não vai se quebrando. Se você utilizar outra cola, tem muitas colas que com o tempo, né, ela vai pegando e vai quebrando a cola, a estrutura da cola vai quebrando e aí vai desfazendo a lombada. Então, assim, por garantia de estrutura, tá? Utilize a cola de blocagem. Essa é a cola que eu recomendo, tá bom? Então, o que eu vou fazer? Eu vou passar a cola aqui. Você pode utilizar um pincel, pode passar com o dedo, da forma da sua preferência. Você passa a cola aqui. Vai passando a cola, gente, tem que colocar a cola dentro dos veiozinhos que a gente fez. Pode passar bastante cola, não precisa ter medo. Ai, minha cola vai acabar. Gente, pelo amor de Deus, tá? Coloca a cola bem nos veios, assim, ó. Porque ali a gente vai passar a linha e precisa ter cola ali nos veios pra encharcar a nossa linha. Então, vou passando a cola aqui, preenchendo todos os vincos que eu fiz. Então aqui, pessoal, ó, passei a cola. O que eu vou fazer? Eu vou vir com a minha linha urso, tá? Essa é uma linha urso número 1, tá? Linha urso número 1. Essa linha é própria para esse tipo de trabalho, próprio para encadernação também, né? Até a própria encadernação de costura, tá? Eu sei que tem muita gente aí que usa a linha pipa, né, no dia a dia também. Muita gente por conta de baratear o custo. Mas eu, particularmente, gente, eu não recomendo, tá? A linha pipa tem algumas linhas de baixa qualidade no mercado. Então, assim, se você não souber comprar corretamente, ela não vai garantir uma estrutura, né, para a sua Bíblia que a linha urso, no caso, que é própria para esse tipo de trabalho, vai garantir, tá? Então, o que a gente vai fazer? Vou pegar a linha aqui, ó, já tô fazendo aqui para vocês poderem acompanhar. Eu vou pegar a minha linha, ó, vou passar aqui no meu veiozinho da cola e eu vou passar de um lado para o outro para garantir que essa linha, ela fique encharcada ali com a cola. E vou fazer uma leve pressão para baixo. Feito isso, eu corto deixando um pedacinho para fora, tá? Tem que deixar esse pedacinho para fora, depois a gente vai cortar mais um pouquinho, mas é legal deixar por garantia de estrutura também, tá bom? Tudo interfere, né, gente, na estrutura. Então, eu vou fazer isso em todos os vincos. Vou colocando a minha linha, levando ela de um lado para o outro para garantir que ela encharque com a cola. E aí, fazendo uma leve pressão ali para baixo no vinco, para que ela encaixe certinho, tá bom? Então, pessoal, ó, aqui já passei, tá vendo? A minha linha por toda a Bíblia. E aí, pessoal, eu quero deixar um adendo aqui sobre a linha, tá? Essa linha urso, né, a linha urso número 1, ela é uma linha um pouco cara. Porém, gente, eu vejo pra mim um custo-benefício. Por quê? Porque ela é uma linha própria para esse tipo de trabalho
Então, ela tem uma boa resistência aí, né? Claro que se vocês quiserem, vocês podem utilizar também a linha, por exemplo, de crochê, 100% algodão, que também ajuda, né? Para quem está começando, vai fazer a primeira vez, quer testar ali, você pode estar utilizando, tá? Desde que seja uma linha de algodão, conforme eu falei. Se vocês quiserem também testar a linha pipa, tem algumas pessoas que trabalham com reforma de Bíblia que usam, tá? Eu não uso aqui, eu prefiro usar a linha urso, sempre uso a linha urso, mas tem algumas pessoas que usam a linha de pipa, né, por conta aí do preço, que é uma linha mais barata, e testam e acham que fica bacana o resultado, tá? Eu não gosto, eu sempre prefiro a linha urso, mas é uma opção aqui que eu deixo para vocês. Como eu falo, eu sempre recomendo vocês a testarem o material e verem o que funciona melhor para vocês, tá bom? Então, essa é a linha urso número 1. Então, fiz isso, gente, passei todas as linhas, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, eu vou passar mais um pouquinho de cola, uma leve camadinha só, tá? Agora não precisa ser uma camada grossa de cola, pode ser uma camada um pouco mais fina, tá? Vou passar aqui mais uma camadinha. E aqui, gente, vocês podem vir com o pincel. Eu estou vindo com o dedo porque eu acho mais prático. Tem um pincel aqui, mas na produção do dia a dia eu uso ele para outros momentos. Para essa parte aqui eu prefiro mais o dedo mesmo, que eu acho mais ágil. E aí, gente, a gente vai vir aqui com a gaze, tá? Nesse caso aqui, da estrutura da Bíblia, a gente coloca a linha com a gaze junto. Isso garante um reforço maior dessa lombada. E aqui eu vou abrir a minha gaze, ó. Aí eu vou dobrar, ó, abrir a minha gaze. Vou dobrar ela aqui ao meio para garantir que ela fique um pouquinho mais grossinha. E vou colocar ela aqui na minha Bíblia. Gente, gaze é um material super baratinho que vocês encontram com facilidade na farmácia, tá? Então, assim, independente se você mora no interior do interior, tem farmácia na sua região e você vai encontrar gaze lá, tá? Então, é um material fácil de você encontrar. E aqui, ó, eu vou pegar a minha serrinha e vou fazer o vinco aqui dessa gaze na onde está a linha também, para que ela entre ali para dentro e reforce ainda mais essa estrutura, tá? Ó. Fiz isso, ó. Coloquei, né, também a parte, ó, da gaze para dentro aqui dos vincos. Eu vou vir e vou passar mais uma camada de cola. Deixa eu só tirar esses excessinhos aqui, ó. A minha gaze é quase do tamanho da Bíblia, mas ela ainda ficou com os excessinhos. Se a sua Bíblia for grande, essa daqui, a minha gaze, ela deu quase certinho, né? Ficou só um pedacinho aqui, ó. Vou até colar um pedacinho, porque eu não gosto de deixar nenhuma parte sem a gaze. E eu já aproveito para mostrar para vocês, caso a sua Bíblia seja maior do que o tamanho da gaze, você pode emendar, sem nenhum problema, tá, pessoal? Eu já fiz aqui em outros projetos de Bíblia, ó. Vou até pegar esse pedacinho que já tá dobrado aqui, para colocar ele aqui, ó. E você super pode, ó, ficou um pedaço sem a gaze, o que não pode é deixar o pedaço sem a gaze, porque a gaze ela vai reforçar a estrutura que a gente já aplicou aqui. Então, ficou um pedacinho sem, aplica ali a gaze completa. Não deixa nenhum pedacinho sem a gaze, que vai garantir a estrutura. Inclusive, você pode até colocar um pedacinho dessa gaze que você vai, se você tiver que fazer emenda, por exemplo, coloca uma camadinha, deixa a gaze aberta, que às vezes a Bíblia é muito grande, muito grossa, você deixa assim a gaze aberta, e aí coloca ela de um lado, e aí quando você vem com a outra, deixa um pedaço em cima dessa que já tá aqui, e continua completando com a outra, tá? Então é isso que vocês podem fazer, caso a Bíblia de vocês seja maior do que a gaze, tá? Já fica essa dica aí para vocês, porque acontece, gente, tem Bíblia, recentemente mesmo, eu reformei uma Bíblia que era bem grande, e aí eu tive que fazer isso. Então aqui, gente, aplicou a gaze, a gente vai vir aplicar mais uma camada de cola. É cola. Ai, Andressa, quanta cola eu tô utilizando? E você tá falando que essa cola de blocagem rende. Rende, gente. Tô falando que rende porque eu tenho experiência que ela rende. Então, assim, pode aplicar sem medo, sem dó, porque rende. E a cola de blocagem não é uma cola absurdamente cara, não, tá? É super acessível, dá pra você adquirir ali tranquilamente, tá? Ó. E assim, gente, tudo que melhora o nosso trabalho, tudo que melhora o nosso acabamento é investimento, não é gasto. Então, você tem que pensar se você quer oferecer para o seu cliente qualidade ou se você quer economizar e oferecer um serviço não tão bom assim. Então, apliquei aqui mais uma camada de cola, agora que eu vou vir
com mais uma dica para vocês de estruturação que eu não fiz, né, na outra Bíblia que eu reformei. E aqui, gente, é esse papelzinho, tá? Nas Bíblias anteriores eu não fazia isso, mas reformando as Bíblias e abrindo, eu via que toda vez na lombada elas tinham um papel de reforço. E aqui, gente, você pode até utilizar o papel craft, porque comumente a gente vê o papel que vem aqui na lombada, ele é da cor do papel craft. Só que você não utiliza, tá, o papel craft de 180 gramas. Por quê? O papel craft de 180 gramas, ele é muito rígido, muito, né, tem uma estrutura muito mais rígida, vamos dizer assim, e eu não recomendo que você utilize aqui para lombada, porque vai ficar muito grosseiro. Mas você pode utilizar um papel que seja ali, né, do craft, de 80 gramas, mais ou menos, você pode utilizar. Aqui no meu caso, que eu não tenho, né, esse papel craft, eu só tenho papel craft de 180 e de 200 gramas, que é bem grosso e não serve aqui para esse propósito, eu vou utilizar aqui um papel offset. Para fazer essa estruturação da Bíblia, você pode utilizar o offset, o de 120, o de 180 ou o de 240, embora o de 240 eu já acho muito grosseiro. Eu recomendo o de 120 ou o de 180. Aqui eu vou utilizar o de 120 gramas, tá? Que eu já tinha aqui mais ou menos no tamanho cortado, então eu vou aproveitar ele, tá? Então eu tirei uma tirinha aqui, mais ou menos do tamanho da minha lombada, e eu vou colocar ele aqui. Ele tem que ser do tamanho da largura da sua lombada, tá? Ele não pode passar para fora, não é isso que a gente quer. E aí você vai aplicar ele aqui em cima, e você vai esfregando com o dedo, com a espátula, com o que você achar melhor no paninho, para que esse papel ele absorva essa cola que a gente aplicou e ele vire uma coisa só, com toda essa estrutura que está aqui. Tanto com a linha, quanto com a gaze, ele vai formar uma estrutura só e vai garantir a firmeza dessa lombada, tá? Então, você vem aqui, ó, vai tirando excesso de cola, pega com um paninho e vai, ó, esse papel ele tem que umedecer. Então, papel 180 ou de 120 gramas, tá? Que você pode utilizar para fazer essa parte aqui do reforço da lombada. Então, vou vir aqui, ó, e vou tirando o excessinho de cola, tá? Gente, essas partes aqui de blocagem, né, quando a gente faz blocagem, a gente sempre tem que ter um paninho. É parte de blocagem, parte de cartonagem. Fez, tem que ter um paninho do lado, mexeu com cola pra ir tirando. A gente vai fazendo, vai passando o paninho aqui nas laterais, ó. Esse meu paninho, ele tá manchadinho de azul, gente, porque é manchado mesmo de tinta. Que eu pintei uma Bíblia nessa cor. E aí o paninho eu lavei, mas ele ficou um pouquinho manchado. Então, mas não é sujeira não, tá? Ele tá limpinho. É que ele manchou mesmo, mas eu deixo ele aqui pra mim continuar utilizando, tá? Então, ó, vai passando. E esse papel tem que aderir aqui 100%, tá? A outra dica que eu quero passar aqui pra vocês também, tá? Ai, Andressa, estou passando aqui no papel, o papel foi umedecendo, tava com meu dedo sujo, sujou, e agora? Gente, não entre em desespero, tá? Essa partezinha aqui da lombada, principalmente com essa parte de cola, pode ser que suje um pouco, pode ser que o papel comece a querer rasgar um pouquinho, dependendo do quanto você esfregou, né? O que ele não pode rasgar por completo, tá, gente? Isso aqui vai gerar a estrutura da nossa Bíblia. Então, ele tem que umedecer, mas não rasgar, tá? Então, ele vai umedecendo, começou a sair um pouquinho, aqui, ó, tá vendo? Começou a sair um pouquinho do meu papel, eu já não mexo mais aqui. Então, o interessante é que ele fique bem úmido de cola, para que tudo isso aqui vire uma coisa só. Mas não rasgue o seu papel em hipótese alguma, tá? Ele que vai garantir essa estruturação maior aqui da Bíblia. Então, se ficar sujinho, gente, sujou um pouquinho de cola, essas coisas, não se apegue a isso. A gente ainda vai dar acabamento nessa lombada. Isso aqui é só o começo do acabamento, tá? Esse aqui é só o começo para a gente reforçar e garantir que as folhas fiquem seguras. Mas a gente ainda vai fazer o acabamento nessa lombada quando a gente for montar a parte da finalização da nossa Bíblia. Então, se tá sujinho, sujou um pouquinho com o seu dedo aqui, ficou meio sujinho, não crie neura, né, por causa disso, porque a gente vai arrumar, vai ficar bonitinho, isso aqui não vai aparecer pro seu cliente, tá? Isso aqui é só o primeiro reforço. Então, gente, fiz isso, ó, o papel ele já absorveu bem da cola, tá bem coladinho aqui. O que eu vou fazer? Eu vou deixar isso aqui descansar antes de eu poder tirar minha Bíblia da prensa e começar a parte do acabamento dela. Recomendo que vocês deixem, gente, pelo menos de um dia para o outro. Você pode fazer à noite, deixar isso até o outro dia de manhã, ou se você estiver fazendo durante o dia, quer mexer, pode fazer de manhã e mexer à tarde. Pelo menos deixe umas 12 horas na prensa. Por quê, Andressa? Ah, eu não posso, aqui na minha região é quente, 2 horinhas eu vi, já secou.
Gente, tome muito cuidado, tá? Aqui na minha cidade também é uma cidade muito quente, então geralmente assim, quando eu faço blocagem, 2 horinhas eu vejo que a cola já secou por fora. Porém, aqui a gente tem muitas camadas de cola. Vocês viram que a gente aplicou 3 a 4 camadas de colas aqui no total. Então é muita, muita cola. Então, se você colocar uma cola, pingar um pinguinho de cola aqui na sua bancada, você vai ver que a cola ela começa a secar de fora para dentro. Ela não seca de dentro para fora. Então, da mesma forma vai ser aqui. Às vezes a cola aqui fora, ela parece estar seca, mas dentro, na estrutura interna da sua Bíblia, ela vai estar molhada. E aí, quando você abrir e começar a folhear essa Bíblia, pode dar ruim. Não vou dizer que vai dar ruim, tá, gente? Às vezes secou realmente por completo, dependendo do quanto calor é a sua cidade. Mas assim, minha recomendação é deixe de um dia para o outro. Pelo menos, faça a noite, deixe até o outro dia, que aí você vai ter uma garantia de que realmente está sequinho e a estrutura da sua Bíblia está perfeita. Beleza? Então eu vou deixar aqui secar e aí a gente volta para dar o acabamento nessa Bíblia. Bom, pessoal, aqui eu já retirei a minha Bíblia da prensa, tá? Ela ficou ali às 12 horas que eu falei para vocês, ó. E aí eu vou abrir aqui para vocês verem, ó. Ó, vou até abrir aqui na parte das divisórias, né? Aqui, ó, dos bloquinhos, para vocês verem, ó. Não tá soltando mais nada. As folhas estão bem presinhas agora, ó. Cada bloquinho, ó. Ó, vou abrir aqui, ó, onde tem a divisória do outro bloquinho, para vocês verem. Ó. Ó, tudo unido, tudo bonitinho, não vai soltar mais, ó, a lombada toda estruturada, as folhinhas todas bem presinhas, tudo bem finalizadinho. E agora o que a gente vai fazer? Primeiro de tudo, eu vou cortar um pouquinho do excesso dessas linhas, né, mas não tudo. Assim como a gente faz no caderno brochura, tá? É importante a gente deixar um pedacinho ali da linha, né, pra fora. Então, da mesma forma que a gente só vai cortar só o excesso e deixar um pedacinho aqui que depois, quando a gente colocar, né, as outras folhas de acabamento aqui, ela vai tampar. E agora, pessoal, que eu já tirei, né, o excesso de linha, a gente vai colocar de novo essa Bíblia na prensa, porque a gente vai fazer aqui a pintura do corte dessa Bíblia, tá? Aqui, inclusive, caso você não queira fazer a pintura também, você vai poder somente fazer, né, a parte da limpeza do corte aqui também. Caso o seu cliente não goste, não quer pintura, não quer nada, você vai poder aprender, né, com a técnica que eu vou ensinar, a simplesmente fazer a parte da limpeza, tá vendo? Ó, que essa Bíblia tá bem suja. E aí, fazendo a técnica da limpeza, né, a Bíblia ela vai ficar, né, aqui na parte branquinha, então mais bonitinho aí também, para você entregar para o seu cliente. Então, o que a gente vai precisar? Eu vou usar aqui 2 papelão, tá? Um para frente e um para as costas. E nesse caso aqui, gente, eu faço a pintura do corte antes de colocar aqui as folhas do acabamento, tá? É importante fazer nesse ponto aqui, e aí depois a gente vai colar as folhas de acabamento, porque daí já a Bíblia já vai estar com o corte pintado. Aí eu gosto de fazer dessa forma. E aqui eu vou pegar uma folha de offset de 180 gramas, para mim poder pegar e revestir esse papelão, que vai servir como uma proteção, né, para a tinta ela não entrar ali para dentro e manchar as minhas folhas. Então é importante ter essa proteção. Essa proteção, ela vai servir como uma outra folha, seria, vamos dizer assim. Ó, vou colocar aqui, ó, e vou revestir aqui o meu papelão, dobrando ele aqui, ó. Ela vai servir como uma segunda folha ali, como se eu tivesse uma folha, né, aqui na frente da minha Bíblia, para evitar que essa folha inicial aqui manche, tá? Então é legal você ter aqui essa proteção, para evitar que essa folha inicial manche na hora da pintura, tá certo? Eu vou colocar aqui, ó, eu dobro essa folha de 180, pode ser uma folha de 180 ou de 240, tá? Porque daí vai garantir essa proteção de como se fosse uma capa aqui, né? Então aí você coloca dos 2 lados. E aí pode alinhar bonitinho. Ó, tá vendo como fica? Um sanduichinho, tá vendo? E aí a gente vai voltar essa Bíblia lá na prensa dessa forma, para que a gente faça a pintura desse corte, tá bom? Então, vou colocar a minha Bíblia na prensa e aí já volto com vocês. Bom, pessoal, antes de começar efetivamente a pintar a minha Bíblia,
eu quero explicar para vocês sobre o tipo de tinta que eu vou estar utilizando aqui e também como fazer um processo de mistura, né? Que aqui no caso eu vou pintar com uma cor específica que eu não tenho e vou fazer a mistura. Para pintar as minhas bíblias, eu tenho utilizado bastante a tinta guache. Por que tinta guache? Gente, a tinta guache, ela é uma tinta com um custo super baixo, ela é bem baratinha. Ela é uma tinta que não é tóxica, né? Esse é um ponto também muito bom. E além do mais, ela é uma tinta super fácil de encontrar. Então, por isso que eu vou trazer a técnica aqui com vocês com a pintura com a tinta guache. Dá para pintar com outros tipos de tinta? Sim, dá. Mas por que eu vou explicar para vocês aqui com a tinta guache? Porque, como eu falei, ela é uma tinta com um custo super acessível. Então, assim, é ótimo, tem um custo ótimo para a gente fazer as bíblias. E também, gente, ela é muito fácil de encontrar. Mesmo que você mora no interior do interior do interior, você vai encontrar, nem que seja no mercado da sua cidade, ou mesmo se tiver uma única papelaria na sua cidade, a tinta guache você vai encontrar com facilidade. Então, assim, dá para você encontrar, mesmo que você não encontre, aqui no caso, essa que eu comprei, né? Eu venho com 12 cores, né? Mas aí você às vezes tem aquele potinho, né? Com 6, enfim. A tinta também é uma tinta que dá pra você misturar ali e criar novas cores, igual eu vou mostrar pra vocês aqui também, tá? Eu não vou mostrar nenhuma marca específica, porque como eu falei, é uma tinta guache, gente. Você pode comprar aí de qualquer marca, testar e ver a marca da sua preferência aí, qual que você se adapta, tá? Por isso que eu trouxe ela aqui fora da caixinha. Pra vocês não se apegarem à questão de marca. Então, usa uma tinta guache, dá pra utilizar, dá pra fazer a pintura da Bíblia aqui tranquilamente, beleza? Então, o que eu vou fazer? Aqui, nessa minha Bíblia, eu vou pintar ela num tom de lilás. A capa dela vai ser num tom de lilás. Então, como ela vai ser nesse tom de lilás, eu preciso, né, chegar num tomzinho de roxo, de lilás, um lilás clarinho. Então, eu vou utilizar aqui o rosa e o azul, que os dois juntos vão formar o tom de lilás que eu preciso. E quando a gente vai fazer mistura de cor, o que eu recomendo você? Acabou um potinho de tinta? Guarda esse potinho de tinta. Aqui, ó, por exemplo, ó, eu tenho esse azul claro, tá vendo? Que eu usei para uma bíblia que eu pintei e eu não tinha esse tom de azul. Eu tinha esses dois azuis aqui, ó. Eu tinha esse azul mais escuro e esse azul um pouco mais claro, mas ainda mais escuro que esse aqui, tá vendo? E esse daqui eu misturei com o branco. Então aqui era todo o potinho da tinta branca, né? Esse era o potinho da tinta branca, eu misturei com o branco e cheguei nesse tom de azul bem clarinho, bem delicado. Então, a gente misturando as cores, a gente vai chegando em outras tonalidades aí, dependendo, né, da arte que o nosso cliente escolher, dependendo da capa, ou até mesmo das cores que o nosso cliente quiser, né, ali para a Bíblia. Então, eu vou misturar aqui o rosa e o azul para chegar no tom do lilás. O que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui um potinho. O ideal é que você pegue um potinho com tampa, tá? Por quê? Porque se sobrar tinta aqui, a gente tem que guardar, né, essa tinta. Então, o ideal é um potinho com tampa, tá? Para a tinta não secar, não ressecar também, até mesmo durante a pintura, tá? Para ela não ressecar. Eu vou pegar aqui, ó, um pouco. O ideal, quando a gente vai criar uma cor de tinta, né, igual aqui, que eu tô utilizando um palitinho de sorvete, mas pode ser também o cabo de uma colher, o cabo de um garfo, para você fazer essa mistura. E quando a gente vai trabalhar com mistura de tinta, né, mistura de cor, o ideal é que você sempre faça um pouco a mais do que você acha necessário. Por quê? Porque assim, gente, no meio do processo, acabou a tinta, acabou a mistura. Mesmo que você misture novamente, a probabilidade de você chegar no mesmo tom é quase zero, tá? Então, assim, para não ter problema de cor, de tonalidade lá depois na sua Bíblia, ou para você não ter que ficar correndo desesperada atrás para chegar naquele tom, o ideal é que você já faça uma mistura um pouco maior do que o necessário, porque assim você vai chegar no tom e vai usar ele para pintar toda a sua Bíblia. Vou colocar um pouco aqui do azul. E aí vou misturar e ver, né, aqui a tonalidade que eu vou conseguir atingir. Ó, vocês estão vendo que eu cheguei aqui num tom de roxo, mas é um roxo que tá muito escuro. E não é o tom que eu quero um tom mais clarinho, né? Eu não quero esse tom aqui escurão, não. Então eu vou ter que clarear essa tonalidade. O ideal é que eu clareasse tendo aqui uma tonalidade de cor branca, mas eu tô sem a tinta branca, então eu vou ter que adaptar para o que eu tenho aqui, né?
Então, o que eu vou fazer? Vou juntar outras tintas nessa mistura, ó. Eu tenho um rosinha um pouco mais claro e eu vou usar ele para acrescentar aqui na minha mistura e dar uma clareada nesse tom de roxo, porque eu não quero esse tom de roxo escurão. Ó. E é isso, gente. Quando se trata de criar uma cor nova, né? Se a gente já compra a cor pronta, é um certo ponto até mais tranquilo de fazer, porque você já tem ali a cor pronta, já chegou na tonalidade, não precisa ficar caçando mistura de cor nem nada. Mas quando a gente vai criar, né, é legal a gente conhecer qual cor combinada com qual vai gerar qual tonalidade e assim por diante, para que a gente consiga chegar na cor que a gente precisa. Mistura bem, tá? Isso aqui, se você quiser, você pode até fazer essa mistura dentro de um copinho primeiro, e depois colocar ela dentro do pote. Aqui eu já estou misturando aqui, que eu já vou deixar ela aqui depois, para mim utilizar na pintura. Mistura bem, tá? Mistura todos os cantinhos, para não ter interferência de cor, ó. E aqui, ó, eu já tô num lilás mais clarinho, né? A câmera vai deixar um pouco escuro ainda, mas aqui pra mim, pessoalmente, ele tá num tom bem mais clarinho. Então, pessoal, já cheguei aqui no tom, né, de roxo que eu precisava, tá? Que era um roxo mais clarinho, que eu queria. Claro que se você quiser um roxo puxado mais pro rosa, você pode colocar mais do rosa e um tiquinho só do azul. E assim, quando a gente tá criando cor, é teste, tá, gente? Não tem segredo, não tem receita mágica, é teste. É legal você conhecer as cores, as misturas, para você entender que cor você pode colocar para chegar em determinada cor que você precise, tá certo? Aqui eu vou utilizar um pincel também, ó. Eu uso um pincel que tem as cerdas macias, tá? Ele é um pincel pequeno, mas tem as cerdas macias, porque a aplicação dele fica muito mais precisa e eu uso menos descarga de tinta nele, tá? Mas aí vocês podem utilizar qualquer pincel de qualquer marca. Eu só recomendo que seja um pincel com as cerdas macias para facilitar a aplicação, mas também você pode fazer o teste e ver aí se de repente você já tem um pincel em casa, se ele vai te ajudar nessa questão, tá bom? Então aqui, eu vou pegar a minha Bíblia, tá? Ela já tá aqui na prensa. E o que a gente vai fazer? Para fazer essa parte da pintura, a gente vai fazer por partes. Não se faz, em hipótese alguma, toda a pintura de uma vez, tá? Isso para quê? Para que a gente evite justamente de acontecer de grudar folhas, essas coisas. Vai facilitar para a gente soltar. Então eu vou começar aqui, pegando a minha lixa, a mesma lixa que a gente utilizou lá no começo, na parte da lombada, é a mesma lixa que eu uso, tá? Ó, vou até abrir aqui para mostrar para vocês. É a mesma lixa. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou lixar essa parte aqui do corte da minha Bíblia. Essa parte de lixar, ela é importante mesmo que você esteja fazendo a pintura para uma Bíblia nova. É esse fato de lixar que vai garantir uma aderência melhor da tinta aqui. Então, precisa lixar. Mesmo que você esteja fazendo uma capa, uma Bíblia nova, é preciso fazer o lixamento para fazer a pintura do corte, tá? Outro detalhe importante, se o seu cliente não quiser a aplicação da tinta, você pode simplesmente lixar para fazer a limpeza, ó. Porque se você olhar aqui, ó, eu vou lixando, ó, vou trazer aqui para vocês verem, tá vendo, ó? Aqui onde eu comecei a lixar, aqui onde eu não lixei. Você vai lixando e automaticamente vai limpando também, vai tirando a sujeira, vai tirando tudo, tá? Deixa eu ver se vai focar aqui. O branco, né, é bem difícil de focar na câmera. Mas conforme você vai lixando, ela vai também fazendo a limpeza das suas folhas. Então, se o cliente não quiser pintar, você pode simplesmente lixar para garantir que aqui fique bem lisinho e bem limpinho também, tá certo? Então, o que a gente vai fazer? Lixar bem. Aqui eu gosto de utilizar nessa parte um pincel também de cerdas macias, aquele um pouco maior, porque eu vou lixando, ó, e vou tirando o excesso, né, de pó. Isso é muito importante para depois você não aplicar a tinta por cima desse pó. Porque se você aplicar a tinta por cima do pó, ela não vai aderir como deve, tá? Então, é importante aí ter um pincelzinho para tirar os excessos de qualquer pó antes de você pintar. Então, agora é hora de lixar. Pessoal, eu tava aqui gravando e esqueci de ligar o microfone, porque um lado ruim do microfone é que se você não ligar ele não grava o som. E aí eu acabei pintando um dos lados já, ó, enquanto eu tava gravando pra vocês,
mas o processo é o mesmo para todos os lados, então eu virei o lado aqui e vou explicar aqui como eu fiz a pintura. Aqui, ó, pessoal, ó, eu já lixei bem, ó, vocês vão notar ó, que já deu uma mudança, já ficou mais clarinho, né, não sei se vai dar para ver 100% pela câmera, né, porque a câmera, né, distorce um pouco, mas ficou bem mais limpinho aqui. Essas marcações que estão aqui, ó, que vocês estão vendo, essa marcação ela fica, né, porque como eu falei para vocês, a minha Bíblia ela foi refilada em excesso, em algumas partes ela cortou. Então essas partezinhas pretas aqui é a parte de onde tem o número, né, ali da página da Bíblia, e o nome que fica aqui no cantinho. Então por isso que tá aparecendo, então isso aqui não tem o que fazer. Mas no caso da sua aí, né, que não vai ter esse excesso de refile, como aconteceu aqui com a minha, não vai aparecer isso aqui, ela vai estar lisinha aqui nessa parte, branquinha com as folhas. Outro detalhe importante, tá, pessoal? Caso vocês queiram, vocês podem sim utilizar uma lixa mais grossinha que essa, tá? Eu tô utilizando essa daqui porque é que eu já tinha aqui em casa, né? Meu esposo já tinha e me auxilia bastante. Mas, além dessa lixa aqui, eu vou mostrar uma outra coisa que vocês podem utilizar que acelera demais o trabalho e, assim, cansa menos, né? Principalmente se você tiver aí várias Bíblias, né, para fazer, várias encomendas. Quero mostrar pra vocês, ó, essa ferramenta aqui. Gente, não reparei que não, que ela tá bem velhinha, que é do meu esposo. Mas ela aqui tem um disco de lixadeira, né? E essa ferramenta aqui auxilia demais, tá? Eu já usei em algumas bíblias que eu fiz por encomenda, meu esposo pegou e lixou aqui pra mim. Então, auxilia demais. Por quê? Porque lixa mais rápido, diminui o seu trabalho, diminui o cansaço do braço. Então, é uma ferramenta, sim, que pode te auxiliar. De repente, o maridão tem uma ferramenta dessa em casa, você pode aí pedir pra ele fazer esse processo pra você. E aí, você não precisa ficar ali com a lixa esfregando, 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 tá? Então, é uma opção a mais, eu já usei, super dá pra fazer também. Outra opção ainda que você pode usar para substituir a lixa é uma lixa de unha. Uma lixa de unha dessas, tenho certeza que mesmo que você não tenha uma dessa, ou uma máquina daquela que eu mostrei, você tem aí uma lixa de unha, né? E a lixa de unha também dá pra gente vir aqui e lixar. Claro que vai dar um pouquinho mais de trabalho, né? Porque se ela for pequenininha assim, igual a minha, mas ela dá pra gente fazer aqui o lixamento também e a limpeza desse corte tranquilamente. Então, eu deixei aí, né, 3 opções que vocês podem estar utilizando para fazer aqui a parte, né, do lixamento e da limpeza, tanto da limpeza do corte da Bíblia, quanto para fazer o lixamento para a pintura. Outro ponto importante, tá, pessoal? Vim aqui, lixei a minha Bíblia, e aí eu vou esperar uma meia hora para vir aqui aplicar a pintura. Nananina, não pode, tá? A gente faz esse lixamento justamente para garantir uma melhor aderência da tinta. Então, se você lixar e deixar aqui uma meia hora, uma hora depois, você vir aplicar a tinta, a aderência não vai ser a mesma. Então, assim, veio aqui, lixou, tá tudo bonitinho, já tá tudo pronto, então você já vai vir e já vai pintar. Porém, um detalhe importante, tá? E é nessa hora que a gente usa o nosso pincelzinho com cerdas macias também. Você tem que tirar todo o pó. Tem que garantir que saiu todo o pó desse lixamento, não deixa nada aqui, vai limpando, vai passando, sem preguiça, os cantinhos, tudo. Por quê? Porque se você deixar aqui pó do lixamento, lixei, vem aqui aplicar tinta em cima. Ela também não vai aderir corretamente. Precisa tirar todo esse pó do lixamento que a gente fez daqui, para que a tinta adere com perfeição. Eu não sei se vocês já viram casos, né, de, por exemplo, pintar por cima de uma parede suja de poeira. A tinta, ela começa a descascar com o tempo, ela não adere, tá? Então, assim, é o mesmo caso aqui. Precisa tirar o pó, porque senão a tinta ela não vai aderir corretamente aqui e depois ela vai sair com mais facilidade. Então, tira o pó, tira todo o pó e aí agora a gente já pode vir e pintar. Eu vou vir aqui, ó, com o meu pincelzinho já tá aqui na água, eu deixo um paninho aqui, só para secar o pincel e tirar, né, os excessos, porque a gente vai pintando e vai colocando na água o pincel para não ressecar. Então, tira aqui, ó, todo o excesso de água. Pego aqui a minha Bíblia que já tá aqui na prensa. Vou pegar aqui a minha tinta. E aqui você pega um pouquinho, tá, gente? Você não vai atolar o pincel aqui. Você vai pegar um pouquinho, tira o excesso e vem, começa a sua pintura. E vai puxando essa tinta, ó, vai puxando, tá? Vem aqui, pega mais um pouquinho de tinta e vai pintando. E aqui não tem segredo, né, gente? É basicamente você vir e pintar, tá? Então, a gente vai aplicar essa primeira camada, não se preocupe. Não cobriu tudo. Ficou partes brancas aparecendo. Não se desespere. Não se desespere, a gente vai pintar aqui,
vai esperar secar e, se necessário, daremos outra demão de tinta. Tem aqui, ó, e vai pintando, tá? E aqui, gente, um detalhe importante, tá? Que eu também vou falar pra vocês. Entre uma camada de outra de tinta, ó, tá vendo? Tá vendo aqui, ó? Teve algumas partezinhas que não cobriu. Porém, eu vou ter certeza que realmente não cobriu depois que eu esperar secar. Então, eu vou pegar aqui, pintei essa primeira camada de tinta, vou esperar secar. Aqui, como a minha região é uma região bem quente, uns 10 minutinhos depois que eu apliquei, já secou. Porém, se a sua, né, na região que você mora for uma região fria, eu aconselho aí deixar uns 30 minutinhos antes de vir verificar se realmente secou, tá? E aí, depois secou, a gente vai aplicar uma segunda camada aqui, se necessário, tá bom? Então, eu vou deixar aqui 10 minutinhos secar, vou deixar secar aqui, vi que secou, eu volto com vocês pra gente dar uma outra demão, se necessário, e também dar mais algumas explicações pra vocês, tá certo? Bom, pessoal, ó, aqui já secou a primeira demão que eu dei, tá vendo? Ó, tem alguns espacinhos que ainda estão meio brancos. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir e dar outra demão, pintar mais uma vez. E isso, gente, você vai fazer quantas vezes forem necessárias, tá? Não se prenda, ai, mas eu já dei uma demão, vou ter que dar outra. Vai ter que dar, tá? Sempre tente fazer uma camada fina por cima, nunca tente fazer uma camada grossa. E quantas demãos for necessária, a gente vai dar. O importante é você não aplicar uma camada grossa de tinta toda de uma única vez, tá? Não faça isso, por quê? Porque a tinta guache, se você colocar uma camada muito grossa, ela tende a craquelar. E aí o resultado não vai ficar bonito, tá? Então, assim, sempre aplique uma camada fina, porque daí você vai ter um resultado melhor, né, dentro do seu trabalho. Não se preocupe que no final, quando, né, as demãos aqui terminarem, a pintura chegar no ponto que eu preciso, eu vou explicar mais uma técnica aqui para vocês que vocês podem fazer caso tenha excesso de tinta. Mas o importante é evite excesso de tinta. É claro que se a Bíblia precisar de mais uma demão igual essa aqui, vai acontecer de ter um pouco de excesso de tinta. Não tem o que fazer. Mas é sempre bom a gente evitar ao máximo os excessos de tinta, tá? Vai verificando aqui, ó. Esses pontinhos aqui, que às vezes fica branco, eu vou dando uma batidinha com um pouquinho de tinta, porque isso ajuda a tinta a absorver melhor. E não se preocupe, ah, mas tá irregularzinho ali, não se preocupe. Isso depois, com a técnica que eu vou mostrar pra vocês, ele ajusta, tá? Então, eu dou só uma batidinha aqui onde eu vejo que tá ficando mais claro, que não tem necessidade. Ó, deixa eu puxar um pouquinho aqui, não ficou certinho. E vem aqui, eu dou umas batidinhas para garantir que fica uma aderência melhor. Tá bom, pessoal? E aqui, ó, apliquei mais uma camadinha, vou deixar secar de novo, e aí vou verificar se precisa de outra demão. E isso eu vou fazendo até eu ver que ficou uniforme, pelo menos, né? Eu vejo, ó, ficou uniforme, todas as folhas estão pintadas, agora sim tá bom. Então, eu vou deixar que secar. Quando tiver ok aqui a minha pintura, né, eu vou vir e vou mostrar para vocês o que a gente vai fazer quando a gente retirar aqui da prensa. Então aqui, pessoal, ó, já cheguei no ponto aqui que ficou bom para mim a pintura da minha Bíblia. E o que eu vou fazer agora? Eu vou retirar ela da prensa, tá? Vou tirar aqui com vocês, para vocês entenderem aí a próxima etapa. E isso você vai fazer de todos os lados, tá? Pintou de um lado, você vai fazer isso. Pegou, vai pintar do outro lado, vai fazer a mesma coisa ao finalizar. Então aqui, ó, vou tirar ela da prensa, tá? Tirei a minha Bíblia aqui da prensa, você vai ver que ela já vai começar a abrir um pouquinho, né? Então, eu vou aqui, ó, tirar as partezinhas dela. E aí, gente, eu vou folhear essas folhas assim, ó. Vou fazer assim, ó. Ó. De um lado. Ó. Você vai coloca pra abrir a sua Bíblia. Isso vai garantir que se tiver algo grudado um pouquinho, essas folhas soltem, tá? Então, ó, folheia. E aí, ó, ela vai soltando, tá vendo? Ó. Folheia. Tá? E isso vai garantir que vai soltar certinho as folhas, ó, elas não ficam grudadas, tá vendo? Então, isso é muito importante você fazer ao finalizar a pintura da sua Bíblia. Agora, falta só esse lado aqui para mim finalizar, vou finalizar, e aí eu volto para explicar um detalhe muito importante para vocês, que a gente vai fazer no momento em que finalizar toda a pintura da nossa Bíblia, tá bom? Então, eu vou acabar de pintar esse lado, e aí volto com vocês. Bom, pessoal, aqui, ó, eu já pintei todos os lados da minha Bíblia, tá? Já tá deu uma escurecida aqui agora à noite em casa, mas, ó, já pintei todos os lados, ó.
Fica linda, ó. Ó, tá vendo? Aqui, gente, fica um pouquinho da sombra, né? Porque é aquela questão que eu te falei, né? Dos versículos que estão cortados. Mas se não tivesse, né? Ficaria tudo certinho aqui, bonitinho. Igual ficou aqui dos outros lados, ó. Tá vendo? Ó. Ó, aqui também. Ó, tá vendo? E aí, antes de partir, né, pra finalização dessa Bíblia, pra decoração e tudo mais, eu quero deixar uma dica aqui pra vocês. Chegou nesse ponto, em alguns casos, principalmente dependendo de tintas mais escuras, você vai passar a mão aqui e vai sair um pouquinho de pó, tá vendo, ó? Ó. Isso é excesso de tinta, tá vendo, ó? Tá saindo um pouco. E aí, o que que eu faço aqui? Eu pego o meu pincel de cerdas macias e vou passando ele, ó. E pode passar com uma certa força, tá? E aí, ele vai tirar todo o excesso de tinta que tiver. Não precisa ter medo, não vai estragar em nada a sua Bíblia, mas você precisa fazer isso para tirar todo excesso de tinta, toda a tinta que não aderiu aqui. Ele vai tirar e vai manter tudo uniforme, tá? Então, você vai fazer isso, ó, de todos os lados da sua Bíblia. E aí, então, depois que você fizer isso, quando não tiver saindo mais nem um pozinho, né, você vê, passou o dedo, não tá saindo mais pó, aí sim, você vai partir para a parte de decoração, tá? Isso é essencial para quê? Para que essa tinta, esse pozinho que fica saindo, quando o seu cliente pegar, ele não saia ali de repente na mão do seu cliente ou na roupa do seu cliente e gere ali um transtorno para você, tá? O seu cliente gere uma reclamação. Então, ó, venho com um pincelzinho de cerdas macias e vou, ó, tirando todo esse excesso de tinta que ficou, tá? E aí você vai fazer até sair todo o excesso. Quando eu vou saber que saiu todo o excesso, Andressa? Eu vou passar a mão, ó, e não vai ter mais pó. Ó, eu vou esfregar aqui. Vou esfregar aqui, ó, na... Deixa eu ver, vai focar, meu Deus do céu. Ó, tá vendo, ó? Eu vou esfregar aqui. Vou pegar, olhar pro meu dedo, ó. Tá vendo? Não tem nenhum pó. Então, quando não tiver saindo mais nenhum pó, você esfregou, não saiu mais pó, é porque já tá bom, já tá tudo certo, você já tirou os excessos de tinta, não vai sair nenhum excesso de tinta na mão do seu cliente, tá bom? Faz isso de todos os lados. Para esse caso aqui, gente, eu recomendo que seja o pincel de cerdas macias. Precisa ser o pincel de cerdas macias, tá? Para que daí você tire o excesso e não fique esfregando aqui e, de repente, estrague a pintura, tá? Que a intenção é só tirar os excessos. Então, o pincel de cerdas macias, ele é perfeito para isso. Ele vai tirar todo o excesso que tiver, ó. Esfrega o dedo, ó, pode esfregar com vontade e aí verifica. Ó, não pode sair nenhum pozinho de tinta, ó. O dedo saiu limpo, então já tá bom, tá? E aí você vai fazer esse processo para as 3 partes. Então, a nossa Bíblia vai estar prontinha para finalização e acabamento. Então, pessoal, é isso, tá? Eu vou encerrar o vídeo agora. Vou fazer uma parte 1, uma parte 2 da finalização dessa Bíblia, porque tem muito conteúdo aqui para passar para vocês. O vídeo já tá gigantesco até agora, já passei muito conteúdo. Então, eu vou dividir, tá? Para que assim vocês assistam com mais tranquilidade. Então, se você gostou do conteúdo até aqui, não esquece de deixar o seu like. Isso ajuda muito o canal. Compartilha esse vídeo aí nos seus grupos do WhatsApp. Compartilha com alguma amiga que quer aprender também e reformar sua Bíblia, tá bom? E eu vejo vocês no próximo vídeo com mais conteúdo e pra gente finalizar, dar o acabamento, decorar essa Bíblia e fazer a capa dela e deixar ela perfeita, tá bom? Conto com vocês e até o próximo vídeo.